Maravilha. Então, boa Eu não noite estou para conseguindo ver os slides. todos. Não tá. O Rogério está vendo? Alguém mais está com Tá dificuldade? aparecendo aqui, tá aparecendo. Eu tô vendo, é normal. Tá aparecendo, sim. Também tô vendo. Agora Sim, entrou para mim, normal. desculpa. Ah, beleza. Deve estar demorado um pouquinho. Boa noite para todos, né? Agradecer a presença aqui do Luiz e da Vanessa, né? Que vão apresentar um pouquinho do que eles desenvolveram nos trabalhos de doutorado e de mestrado deles, né? Esse é o nosso último encontro desse ciclo de seminários, né? Da transformação digital, estratégia e implementação, né, que a gente organizou aqui dentro do contexto da disciplina de transformação digital dos sistemas de manufatura aqui do PPGEM, do Programa do Mestrado Profissional em Engenharia de Manufatura da Federal, né? Então, nossa agenda, assim, sendo bem rápido, né, para já podemos a gente dar sequência à apresentação do Luiz, né? Primeiro é a apresentação do Luiz Pierin Ramos, né? Framework Linea, desenvolvimento de um roadmap Lean e de indústria 4.0 sob a ótica da interoperabilidade empresarial. Aí 19 horas, 19, 15 minutos, 10 minutos, dependendo do quanto tempo sobrar aí, a gente tem de algumas perguntas e respostas que podem ser feitas aí pelo pessoal, né? 19h15, daí a gente começa com a apresentação da Vanessa, né? A proposição de um A3 tecnológico para seleção e gerenciamento de portfólio de projetos Lean Indústria 4.0, utilizando o método Prometer 5 e conceitos de portfólio ser ótimo, né? Daí, de novo, aí também a gente tem uns 15 minutinhos aí, ou o que sobrar para perguntas. Até a gente iniciar aí um debate às 8 horas, 8h25 a gente faz um fechamento, tá? Isso, né? Então, assim, sem muitas delongas, né? Já tem bastante gente aqui na nossa sala, né? Então, ele foi da PUC do Paraná, né? E atua, né, desde 2008 como CEO da Go44 Transformação Digital, né? E analista de inovação na Pixforce também hoje em dia, né? Tem bastante experiência nessa parte de avaliação, né? Da indústria 4.0, avaliação de maturidade, de prontidão digital, né, Luiz? E aí ele vai assim, compartilhar um pouquinho do que ele fez aí no doutorado dele, tá? Luiz, né, vou parar o meu compartilhamento aqui, né, já agradecendo novamente a você, e aí você fica à vontade aí para compartilhar sua tela, fazer do jeito que você acha que é melhor, tá bom? Maravilha, Fernando, obrigado pelo convite. Boa noite a todos aqui, que alguns já dei, alguns ainda não dei boa noite. É, acho que todos estão vendo minha tela aqui antes de avançar. Sim, sim, né? Sim, Perfeito. estamos vendo, tudo certo. Maravilha. Pessoal, então eu vou apresentar aqui, eu vou fazer, claro, um resumo, né, para a gente voltar mais para uma discussão em termos práticos, né, que acho que é o objetivo aqui do trabalho do seminário também, até da discussão que vocês vão ter na sequência, para a gente falar um pouco do framework Lean, né, que é basicamente juntar alguns conceitos clássicos aí, né, do Lean, Indústria 4.0, e a fazer um alinhamento com a interoperabilidade empresarial, que é um contexto bastante complexo, né, em termos assim de definição, confunde-se muito com questões de TI, né, mas a ideia é que justamente a gente faz essa discussão, né? Então, eu vou passar alguns slides um pouco mais rápido, né? Porque a apresentação do doutorado, você já imagina, né? Tem bastante elementos científicos, mas o foco principal aqui é mostrar para vocês o desenvolvimento da pesquisa e o resultado obtido, né? Então, aqui é basicamente a estrutura da minha pesquisa, né? Ao longo de 10 etapas, né? A gente está falando de 4 anos, uma pesquisa de doutorado, então não preciso nem entrar em detalhes aqui de como a gente trabalha ali na parte de fundamentação teórica, desenvolvimento de artefatos e tal, e toda a construção de um protótipo ali da pesquisa, para no final ali a gente ter uma avaliação e desenvolver ali o framework, né? Isso aqui a gente usou o método DSR, né, que é o método que o Fernando Deschamps trabalha muito bem aqui, né? Talvez ele discuta com vocês em outros momentos, mas isso aqui também é bastante discutível, né? Métodos de pesquisa sempre estão vários. Então, aqui para vocês entenderem quais são os passos aqui que eu vou seguir com vocês até o final da apresentação. Então, qual que é o problema, né? Eu acho que uma dor aqui que muitos de vocês já devem ter visto sentido na vida pessoal, profissional de vocês também, que é essa como relacionar os conceitos Lean Indústria 4.0 de forma que se considere os obstáculos
sobre uma ótica de interoperabilidade na construção e planejamento estratégico de projetos digitais para a manufatura. Como a gente está vivendo nos últimos 10 anos, aí, muito, se fala muito em indústria 4.0, transformação digital, a gente trouxe muito o conceito de tecnologia, mas talvez em alguns momentos se desapegou um pouco do conceito processo, né? Que o Lean trabalha muito bem há muitos anos, né? E acabou criando aquela visão muito tecnologia resolve muitos problemas, né? E acabou desapegando um pouco do processo. E gerou vários projetos, né? Iniciativas dentro de empresas que acabaram não tendo muito sucesso. E isso é um problema, né? Até hoje isso é corrente e tal. Hoje muito se fala da indústria 5.0, né? Que é um outro conceito. Mas a ideia é justamente concentrar esforços nesse ponto, né? A gente aproveitar o que tem, já existe bastante documentado e também com ótimos resultados do Lean, abordar muito a própria indústria 4.0, né? O conceito de tecnologia, e daí a gente começar a entender, em termos de planejamento estratégico, o que a gente consegue desenvolver de melhor para isso, né? Então, basicamente, o objetivo é construir esse framework, né, que eu denominei como Linear. Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre ele. E a gente trabalhar um pouco em cima dessa metodologia Hoshin-Kanri, que é uma metodologia do Lean clássica, né, muitos aqui devem ter ouvido falar, utilizam nas suas empresas, do desdobramento estratégico, né? Então, pegar um pouco dos elementos do Hoshin, estrutura matriz X, que a gente vai trabalhar mais, e poder desenvolver uma nova estrutura, né, para suportar isso. Então, aqui em linhas gerais, né, basicamente, quais são os objetivos específicos da minha pesquisa, né, é a identificação das barreiras dentro do problema empresarial, né, que a gente sabe que tem muitas voltadas à tecnologia, gestão e tal. Essa proposição de uma estrutura relacional, né, que se encaixa nessas barreiras é outro ponto bastante importante também, né. O projeto de construção dessa estrutura relacional, a avaliação dessa estrutura relacional e a discussão dos resultados, tá? Então, basicamente, alinhado ali com o DSE. Em termos de fundamentação teórica, passando rapidinho aqui, né? A gente está trabalhando com três espaços aqui, né, nesse diagrama de Venn, né? Então, tem esse espaço do Lean Manufacturing, Lean Management, a indústria 4.0 e a interoperabilidade empresarial, né? Então, basicamente, indústria 4.0 e Lean já vem sendo discutida na literatura pelo menos de 2013 a 2014. Então, bastante tempo aí, já 13 anos sendo discutido. Interoperabilidade empresarial e indústria 4.0 meio que nasceram juntas, né? Tanto a interoperabilidade clássica, né, o conceito de sistema, também empresarial, né? Então, ali, meados ali dos anos 2010, 2012, 2013, também a gente vai ouvir muito disso, né? Relação entre OP e Lean é sempre ambígua, né? Você não encontra muita coisa na literatura, né? Quando encontra, encontra algumas informações um pouco abertas e tal, não tão exploradas assim, até porque o Lean é uma visão mais processo, o Interop é muito confundido ainda com tecnologia e sistemas, e aí por aí vai, né? Então, o meu trabalho, basicamente, é concentrar esforços aqui, né, nessa junção desses três elementos, né? Então, a gente vai mexer no Lean, indústria 4.0 e interoperabilidade, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma das versões do Hoshin-Kanri, que existem várias, né, vários tipos de modelo. Eu peguei uma aqui já bastante consagrada, do Julian Emile, em 2008, e parte-se muito dessas 7 etapas, né, que é estabelecer a visão da organização, desenvolver o planejamento dos próximos 3, 5 anos, desenvolver os objetivos anuais, desdobramento para departamentos, plano de desenvolvimento incluindo metas e meios, a implementação, geralmente um ciclo PDCA que roda aqui, revisão regular de processo de mensalhamento ou quadrimestre, né, dependendo do tipo de gestão da empresa, e a revisão anual. Em relação à indústria 4.0, não precisa nem bater aqui, né, acho que vocês já viram vários outros trabalhos ao longo dessas semanas, mas a questão teórica, né, dessa junção fábrica, né, o Manufacturing Technologies com a questão dos produtos, desenvolvimento de produtos, que é uma das linhas clássicas ali dos artigos que começaram, indústria 4.0, os relatórios da CATEC e tal, e que se desdobraram ao longo dos anos, né. E questão também, essa junção ali, indústria 4.0, também começou ali, como eu falei, lá um pouco mais de 10 anos atrás, e o pessoal trabalha muito, artigos muito interessantes que têm surgido na literatura, que utilizam essas ferramentas do Lean, suportados com Big Data,
com análise preditiva, IA hoje em dia, né? E por aí vai. Enfim, nessa sequência tem aqui a questão da interoperabilidade. Na interoperabilidade existem vários tipos de frameworks existentes, a maioria vocês vão encontrar frameworks europeus, até porque há muitos anos a comunidade europeia estuda a Interop, por alguns motivos até um pouco interessantes, né, regulamentários, né. A União Europeia ela tem muita interação entre sistemas, entre os países ali da União Europeia, então, obviamente, você precisa de uma interação também desses sistemas, né? Então, muitas normas reguladoras vocês vão ver na Europa, que tratam da interópera. E muita coisa surgiu nos anos 2000, bem no início dos anos 2000. E a gente aqui trabalha com um framework aqui, é, vem sendo disseminado ali nos estudos aqui no Brasil, né? Já faz uns 10, 15 anos, que é uma equipe ali na França que trabalha com isso, né? Há bastante tempo. E daí eu adaptei algumas camadas ali, né? Não vou entrar no mérito aqui, né? Para a gente não perder tanto tempo. Mas basicamente saindo dessa camada organizacional, informação barra dados, computação barra serviços, engenharia barra processo, tecnologia barra dados. E daí essa classificação das barreiras como conceitual, tecnológica e organizacional. Enfim, fechado essa definição teórica, a gente faz ali aquela briefing clássico de revisão de literatura, né, que vocês já devem estar acostumados. Vou passar rápido aqui, porque aqui é uma análise bastante complexa ali, que foi ali na parte da literatura, mas o foco era analisar a questão das ferramentas e tecnologias identificadas na literatura e também nas barreiras que também a literatura bem pontua, né? E aí, com base nisso, vários trabalhos, vários keywords, várias queries de busca aqui, que você já deve imaginar, a gente chega ali no final de uma base ali no Scholar de 191 artigos, né? E no Scopus também, e daí é em linhas gerais, ali, basicamente fazendo todo o filtro, resumimos em 49 artigos ali, aderentes à nossa pesquisa, né? Com a matemática nova, ali, vários elementos, não tinha todos os elementos colocados em artigos, alguns estavam mais alinhados, né? Parte de identificação do artefatos, então a gente vai construindo ali a parte ali das barreiras e tal, e classificando-las. Então, a parte de business, a organizacional, algumas que vocês já estão vendo na tela, casa muito ali com algumas problemas de gestão clássico, né, que a gente tem hoje em dia, né, quando se fala de tecnologia, e outras mais específicos ali, a questão do Lean também, né. E, entre outras aqui também, né, barreiras ali que foram identificadas nas perspectivas de informação, dados, computação de serviços e engenharia de processos, né. E o legal é que a gente aqui também ranqueou das ferramentas, tecnologias 3.0 e 4.0, que foram bastante aqui relevantes. Um item curioso, sobretudo para quem trabalha muito com Lean, né, alguns consultores Lean que eu conversei, a questão da padronização do processo, o trabalho padronizado, como alguns falam, né, é um item bastante importante, porque sem esse elemento, né, você não consegue organizar os processos, você não consegue ter os indicadores bem performados. E, curiosamente, na literatura isso foi bem apontuado, né, a seguida de takt time, VSM, entre outros elementos. A questão tecnológica foi um dos pontos aqui colocados, a questão da ontologia, né, que é um item bastante complexo em termos assim, de análise de sistema de conceito, né, e os sistemas MES e RP. E tecnologia 4.0, simulação, integração vertical, horizontal, nuvem, entre outros, ficaram bem assim classificados, né. E agora a gente vai para o conceito Lineia, né? Então, basicamente, diante daquilo que eu mostrei para vocês, né, matriz X e tal, conceito clássico, a necessidade de colocar uma matriz ali anexada à matriz X, né, que a gente vai ver aqui no próximo slide, é importante justamente porque você precisa trabalhar com alguns elementos que não se trabalha tanto na matriz X, né? Que é basicamente a interação ali deixa eu voltar aqui, a interação das barreiras e das ferramentas, né? Como está aqui, né? Então, aqui esse quadrante matriz X aqui cinza é o conceito clássico da matriz X, né? Que vocês buscam aí, dá um Google rapidinho, vocês veem como é que a matriz X se comporta, né?
tendo a visão, missão e valores no centro, a arquitetura estratégica em cima, né? Alguns modelos mudam, isso aí não difere muito ali da regra, né? O direcional estratégico, os KPIs e os projetos, né? Então, a gente vai atuar mais nos projetos. Então, nesses projetos, a gente vai analisar eles ali, a relação das barreiras, dos KPIs e quais tipos de ferramentas, ali, Lean e tecnologias que vão ser adotadas, né? Para no final a gente mostrar um roadmap. Isso aqui é uma visão, assim, estruturada de um roadmap, né? Tem várias formas visuais de mostrar isso, né? Mas é basicamente você partindo de um direcional estratégico, aqui, isso é importante entender a hierarquia, né? Dentro desse direcional, alguns KPIs, né? E daí os projetos que suportam esses KPIs, na sequência, possíveis barreiras ali que esses projetos têm de implementação, mais as tecnologias que vão superar essas barreiras. Então, segue uma lógica hierárquica, né? Aqui de uma forma mais estruturada para vocês entenderem, né? Então, aqui, repetindo aqui a questão das legendas que eu acabei de falar para vocês, só para vocês poderem entender, né? Daí aqui é o fluxo, né? Como é que funciona isso em termos de fluxo? Basicamente, você vai ter essa análise aqui primeiro, né? Direcional estratégico KPIs, nessa relação, né? Quadrante ali. Hoje em dia, a relação na matriz X ela é feita por números mesmo, ela é ponderada ali, né? O pessoal ali analisa ponto a ponto, né? Dos KPIs com os direcionais e vai pontuando, geralmente de 1 a 3, né? Aqui a gente vai colocar os métodos multicritério, né? Que é o método Prometer 2 que eu utilizei, e o Dematel para relação de influências, tá? E mais para frente ali, o método de escolha, né, de solução ótima, né, Prometer 5 que eu fiz uma comparação, e também o método ali, os dois, né, Prometer ótimo e os 5, né? A Vanessa vai falar um pouco melhor, mais em detalhes para vocês, esses dois métodos, na apresentação dela. Enfim, então a gente tem o direcional estratégico, os KPIs, a relação 1, né, a relação entre os KPIs e os direcionais. Nós temos aqui o projetos e iniciativas, a relação entre os direcionais, a relação 4.1, né, os KPIs e os projetos. A relação entre os projetos, que isso é um ponto bastante interessante. As barreiras, a relação de influência entre as barreiras, que isso é um ponto bastante interessante também, em termos de análise de tomada de decisão. A impacto das barreiras em relação aos projetos. E daí a gente faz ali a escolha, né? Basicamente, quais tecnologias ali, metodologias, vão conseguir superar essas barreiras, para no final a gente ter ali a seleção ali das barreiras, das tecnologias, de ferramentas ali que vão ser úteis para a execução dos projetos. Daí uma análise de custo, né? Aqui não foi feita uma análise tão assim aprimorada em termos de custo, até por causa do tempo, né? Vocês estão vendo uma complexidade grande aqui, para a gente não detalhar tanto assim, né? Aqui, o que eu vou mostrar agora para vocês é basicamente um exemplo, né, que a gente utilizou ali numa uma empresa parceira ali da PUC Paraná, ao longo de todo esse processo ali da execução da pesquisa, e daí é basicamente uma instrumentação ali, né? Então, essa parte aqui, só para vocês terem como referência, né? Então, vocês verem aqui que boa parte dessas pessoas que trabalharam nessa empresa aí ajudaram também nessa avaliação, entender um pouco o conceito, né? Então, para vocês entenderem aqui, por exemplo, de uma relação forte aqui, né? Ao aumentar a lucratividade da operação para 7,5%, que é o direcional estratégico, e o KPI, o EBITDA, né? Então, como esse KPI ali, ele realmente tem um impacto forte nesse direcional. Tem aqui o ranqueamento entre os direcionais estratégicos, né? E assim vai, né? Daí você começa a construir. Aqui o que vocês vão ver nos próximos slides é uma questão de etapas, né? Para a gente construir a estrutura hierárquica do roadmap, né? Então, basicamente, a próxima relação aqui, prometer entre a relação entre os KPIs e os projetos. Então, aqui vocês podem ver aqui que o programa lá que eles chamam de UTI de custo, revisão de preço de venda, é, é, tem um forte impacto, né? Esse projeto, no caso, tem forte impacto, é fortemente impactado pelo KPI de margem de contribuição, né? Daí aqui também o ranking dos projetos, né? Curiosamente, um dos projetos que estava na lista era um projeto que a PUC Paraná tinha ali com essa empresa ali para implantação da metodologia do Lean 4.0, né?
Aí você vai estruturando a ordem dos projetos, na sequência aqui a relação de Matel entre os projetos, uma análise interessante, né? Qual que é a ideia aqui, né? Basicamente você entender quais projetos eles podem se relacionar um com o outro, né? Até para a questão de otimização de custos, recursos, pessoas, né? E o Dematel ele também entrega muito esse tipo de coisa, né? E essa relação aqui, vocês veem, né? Uma relação aqui de desenvolver, um projeto de desenvolver e implantar rotinas para a gestão digital, tem uma forte relação ali com o projeto de implementação do ERP que eles estavam tendo, essa empresa estava tendo na época. Novamente o ranking, aí na relação 4 aqui, a relação entre as barreiras, né? E que é um outro ponto importante também, né? Então, vou passar um pouco mais rápido aqui. A relação 5 que é a relação entre os projetos e barreiras. Então, aqui o projeto DRP, né? Vocês vão ver que ele é impactado por uma barreira de análise inadequada dos dados. De fato, isso está acontecendo na empresa também. E aqui você vai começando a construir as relações, né? E para, acho que uma das últimas etapas aqui é a relação entre as barreiras e as ferramentas ali e tecnologias, né? Então, aqui a questão do Tact Time e daí eu passar aqui também a questão das tecnologias da indústria 4.0, daí da 3.0 e aqui da 4.0, né? Enfim, todo esse processo aí bastante grande, né, que você pode ter percebido, né, para no final ali chegar ali a construção ali do desenho, né. Então, basicamente, né, em linhas gerais aqui, né, dessa análise que foi feita com essa empresa, o que se destacou da parte do Lean, né, padronização, o TQM e o Rei Junca, né, e da parte da indústria 3.0, os sistemas clássicos da indústria 3.0, né, MES, ERP e PLM. Na época que foi feito esse estudo aqui, a empresa está implementando um ERP. O PLM estava meio parado, mas ele já estava começando. E questão da indústria 4.0, que no contexto dessa experiência é algo um pouco mais além. Então, trabalhar ali com a parte de CPS e Junca, né, que é um conceito ainda ali um pouco em fase de literatura, mas já tem alguns casos práticos também. E essa integração vertical e horizontal que é muito importante para a empresa. Em linhas gerais, né, a gente tem aqui um resumo hierárquico, né, aqui é apenas demonstrativo, no exemplo, né, mas para vocês poderem ver ali como é que sai o resultado. Enfim, o que eu mostrei para você aqui foi um experimento que eu fiz numa empresa para validar ali toda essa estrutura, para ter uma demonstração, né, uma espécie de case ali para a gente poder instrumentar, né, não ficar muito na teoria. Aqui eu comecei um processo, né, na sequência, um processo de validação dessa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. A gente usou o Process Approach, né, famoso método aí de análise aí, né, que o Platts desenvolveu ali em 93. Então eu, no caso aqui peguei 3 especialistas e em Lean, né, pessoas ali que focaram em consultoria e mais 4, aqui está 3 gestoras, mas na verdade foram 4 gestores, né? E apliquei um formulário, que é esse aqui que vocês estão vendo em tela, né? Então, e desse formulário aqui você tinha ali alguns direcionais, por exemplo, o cara concorda totalmente em um direcional positivo, conta pontos para o framework que estou apresentando. Ele concorda totalmente com o direcional negativo, né, conta pontos negativos para o framework, né. E aqui um ponto importante, né, como é que é um conceito que até em discussões ali, até acho que o Fernando Deschamps participou em alguma delas, como a gente vai envolver o conceito de interoperabilidade empresarial, né, porque esse é um ponto bem crítico ali, né, um pouco ambíguo e um pouco complexo para entender, isso eu senti nas entrevistas com os gestores. Então a gente abordou esse conceito como tornou ele mais realista, né, como especialista em integração de sistemas. Aí ficou até mais fácil, para você entender um pouco melhor, né. Enfim, aqui é toda a estrutura do questionário que eu apliquei, né. Então eu utilizo basicamente trabalhando naqueles 3 pilares do Platts, né, da viabilidade, usabilidade e utilidade, né, que são mecanismos importantes para validação. E da mesma forma ali, aqui está aqui, basicamente só um exemplo para vocês verem, né, um dos entrevistados ali, um resumo de como é que foi, né, mas para vocês verem como foi a visão deles. Ponto importante, isso foi uma visão quase que geral, né, dos especialistas. Eles acharam a metodologia muito atrativa, porém muito trabalhosa.
né? Vocês podem ter imaginado, passando rapidamente nos slides aqui, que é meio densa, né? Mas eles acharam que para nível de consultoria ela entrega valor, porém ela tem que ser automatizado o processo, né? Tem que ser um sistema para fazer isso. E quanto mais automatização possível, né, dos dados, melhor. Na época a gente não falava muito de IA como se fala hoje em dia, né? Mas abre um caminho para uma extensão futura de um trabalho como esse, né? Bem, aqui basicamente é um compilado das entrevistas, né? E daí aqui também começa a pontuação, né? Como os especialistas validaram ali, questão de pontos, os pontos positivos ali, né? Da avaliação. E também na visão sob o ponto de vista negativo, né? E aqui é a visão dos gestores, né? Então, variando a ponta ali, basicamente alguém que poderia utilizar esse framework, né, para os seus trabalhos, consultorias e algo do tipo. E, daí, na outro ponto de vista, a pessoa que vai consumir esses dados, né, que é a estrutura do roadmap. E, em linhas gerais, os gestores eles gostaram muito, eles acharam muito útil, porém, cada gestor tem a sua particularidade, porque cada empresa tem a sua particularidade também, né? O que eu achei curioso foi um dos gestores ali dizer que é necessário, tudo isso que eu mostrei aqui nessa estrutura, né, hierárquica, eu preciso, de uma forma, saber comunicar isso entre as camadas estratégicas da empresa, porque cada um tem uma visão diferente. Ele falou que a forma como ele vê não é tão apta para manutenção, que ele estava mais próximo da fábrica, né? Mas ele entendeu o valor, ele enxergou o valor. Só que cada camadinha tem ali uma sua visão diferente, né? Um outro gestor disse que isso aqui é bem interessante, já usava na empresa dele, né? Algo parecido, só que mais para a parte de processo, né? Enfim, cada empresa tem a sua particularidade. Teve um ou outro ali que eu gostava bastante, né? Estava se interessando até numa ferramenta para poder trabalhar com isso, porque até uma gestora ali utilizava a Matrix X num software estrangeiro, mas ela tinha dificuldade ali de trazer essa informação para dentro da empresa. Então, tá. Em linhas gerais é isso, né? Aqui a avaliação dos gestores, né? Então, é um questionário um pouquinho diferente daquele do especialista, ele é um pouco mais elaborado, né? Tem alguns pontinhos ali que é específico mesmo para gestão, tá? Basicamente, essa figura aqui talvez seja a grande entrega ali do meu trabalho, né? Aqui vocês estão vendo esses projetos desta empresa, né? Voltando àquele exemplo lá, que eu mostrei para vocês da instrumentação do framework. E o que é mais legal, né? Vocês estão vendo algumas bolinhas aqui, né? Por que que essa bolinha tá verde, da vermelha e grande, né? Porque é um projeto indicando aqui, né, a nossa estrutura, como a gente planejou na época, um projeto de alto custo, né? Justamente o 4.2.8 é a implementação do RP, né? A gente sabe, RP é denso, pesado. Para essa empresa era mais pesado porque eles tinham um problema a mais, ou um problema que desdobrava outros problemas, né? Que era a questão do processo deles era sem padrão. Então, eles estavam tentando, isso eu acompanhei lá no começo, eles estavam tentando adotar um RP com um processo cheio de problemas, cheio de furos ali. Aí eles tiveram que voltar atrás, tiveram que mapear esse processo. Daí, consequentemente, vai fazer padronização desse processo. Porque senão o que acontece? O RP, ele é um software, né? Você compra um software no mercado e ele atende até certo ponto. Outras coisas você vai ter que customizar. O problema é que quanto mais você customiza, mais caro fica, né? E isso é uma questão aqui que eles não tinham uma noção assim, né? Tanto que eles acharam interessante quando eu mostrei isso aqui, uma coisa assim que ajuda a tomar uma decisão, né? E outros pontos aqui, né? Por exemplo, na análise que eu utilizei, ele curso é ótimo, trouxe algumas visões interessantes, né? Para começar pelo projeto do 4.2.2, né? E também pelo 4.2.1, né? Então, bacana ali, né? São projetos de menor custo e que vão impactar nesse projeto 4.2.7, que virou uma espécie de hub ali, né? Vocês veem várias setinhas entrando nele, que justamente ele é preparação, né? O que quer se desenvolver e implementar rotinas para gestão digital? Era uma espécie de preparação para a implementação do sistema robusto. Como eles estavam, como eles inverteram a lógica, né? Foram meio que no chutômetro, né? Lá no passado. Mas o essencial era isso, você preparar o ambiente para daí quando você implementar um RP, um PLM e possivelmente no futuro um sistema MES, né, se eles acharem pertinente, né. Mas em linhas gerais é isso, né? Então vocês veem aqui esse quadrante,
a relação φ, né, que é a variável que sai lá do Prometê, relação capiais e relação barreiras, né? E daí os quadrantes aqui que indicam, né, é, quais ali são os maiores impactos das barreiras, quais são os maiores impactos capiais. O ideal é que os projetos estejam todos no Q2 aqui, né, que seria basicamente o alto impacto dos capiais, o alto impacto das barreiras. Só que, porque vai ter um retorno de investimento da empresa, né? Essa análise de retorno de investimento não foi feita, né? Não houve tempo para isso, mas é uma análise possível ali no futuro de trabalho, mais com os custos do projeto. E, bem, em linhas gerais aqui, né, aqui daí nessa parte final aqui, basicamente alguns retornos que o pessoal, os especialistas me deram, né, questão de semântica de alguns conceitos, questão de algumas estruturas, mudar um pouco esse desenho, deixar alguma uma coisa um pouco mais visual, por aí vai, né. Os gestores também, né, falaram muito aí, por exemplo, hoje em dia fala-se bastante, na época também falava-se, né, do digital twin, né, melhorar a estrutura do roadmap, inserir livros hierárquicos, que foi um dos gestores que falou, né? Enfim, por aí vai, né? Tem várias ideias aí que surgem, né? Mas, em linhas gerais, só para fechar aqui, né, o meu trabalho, é síntese da tese, né? Então, essa visão matriz X, matriz linear, gerou o framework linear. E essa instrumentação entre os métodos multicritérios é muito importante, né? Eu, pessoalmente, se fosse trabalhar hoje, né, essas ideias começaram lá em 2019, 2020. Hoje em dia dá para trabalhar muito com IA adaptada para isso. Isso tem uma evolução bem significativa se fosse dar uma continuidade nesse trabalho, né? E a avaliação dos frameworks na ótica de 3 especialistas e 4 gestores. Poderia ser mais especialistas e gestores, mas já deu para ter uma noção, né, de como eles enxergam esse tipo de metodologia. Das limitações, a principal aqui que eu comentei com vocês já é de instrumentar, né? Vamos dizer assim, né? Cria um sistema para fazer isso que você falou, né? Para ficar mais fácil ali, até para visualizar e tal, porque no braço é praticamente impossível para alguém que não tenha domínio, né? Em linhas gerais, já existe ali, a gente até trabalhou em um projeto, nesse mesmo projeto com a PUC Paraná, uma estrutura ali de mão construir, só que isso aqui é matriz X clássica, né? Tá num formatinho diferente aqui, né? Mas já tem ali um sisteminha ali que pode fazer isso, né? Uma evolução futura, a gente integrar isso com a matriz linear e fazer ali a junção para desenvolver o roadmap de forma automática. Enfim, ideias aqui, o céu é o limite, né, como diz, né? Então, tem várias oportunidades aqui para construir coisas grandes, tá? Em linhas gerais, pessoal, é isso. Eu falei aqui meia hora, Fernando, para dar tempo de fazer perguntinhas. Esse trabalho que eu podia apresentar em uma hora com bastante tranquilidade, para bater cada ponto aqui, né? Mas como a gente tem uma restrição de tempo. Mas a ideia geral é mostrar para vocês que realmente dá para estrategicamente melhorar a estrutura, fazer algo bem interessante. E, e dessa pesquisa aqui surgiram novas ideias, né? Então, o- não sei qual que é o foco de vocês aqui no final da disciplina, né? Se desenvolver um trabalho parecido, se fazer alguma aplicação prática. Então, surgem várias ideias aí que eu acho que a gente vai discutir ao longo da aula hoje. É isso aí, Fernando. Obrigado novamente pelo convite. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela apresentação. De fato, né, uma densidade muito grande de elementos aqui, né, é, e um trabalho, assim, de bastante peso, né. Vou abrir aí para perguntas do pessoal. Vamos ver quem se alista aí para fazer alguma pergunta. Pessoal, inclusive, se vocês quiserem tirar dúvida de algum ponto aí que não ficou muito claro, que vocês não entenderam direito, fiquem à vontade, tá? Porque de fato, Luiz tinha comentado aí que daria para apresentar em uma hora. Eu acho que até mais, tá? Para assim, para ter uma compreensão completa aí do trabalho. Show de bola. Viu que o Rogério mandou uma mensagem ali. Espero que a conversa com o Daniel tenha sido boa, né? O Daniel tá lá nos Estados Tá, Unidos, né? tá aqui na notícia aqui. Ah, você tá lá também? Então, beleza. Vocês estão- Assim, quando não tem pergunta, como é que é? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, hein, Luiz?
Olha, pelo tamanho do trabalho aqui, acho que não entenderam nada, mas tudo bem, pessoal, estão perdoados, né? A gente está falando É de uma meio, pesquisa de doutorado. é meio complexo mesmo. Eu posso fazer um comentário? Donato aqui falando. Claro, Donato, à Manda, vontade. Donato. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Boa noite a Boa todos aí que eu noite. não cumprimentei ainda. Legal, Luiz. Muito interessante o seu trabalho. E eu estou seguindo uma linha não igual, mas parecida em alguns aspectos. E eu vi ali que você falou um pouquinho do Roshin, né? Depois aqui eu não vi onde ele apareceu ali como uma estratégia, mas a ideia na realidade, dúvida, ou pergunta, ou comentário qual foi a grande dificuldade de desenvolver esse projeto do ponto de vista de entender a maturidade é, tecnológica que a empresa está, né? Porque assim, a partir do momento que você fala que você vai desenvolver o roadmap Lean para a indústria 4.0, existe uma maturidade também, né, da empresa. Né? Na realidade, é onde é o gap que eu vou trabalhar. Então, eu queria entender qual foi a dificuldade dentro dessa aplicação, desse estudo que você fez dentro das empresas, de maturidade do ponto de vista tecnológico. Então, essa aplicação que eu fiz do framework, essa empresa já tinha feito uma avaliação de maturidade um ano antes de eu começar a trabalhar, né? E a gente aplicou lá e o maior problema, Donato, que eles tinham, olha, bem, era uma empresa com muita deficiência tecnológica, né? Eles estavam namorando ainda com a 3.0, né? Então, acho que isso é bem, acho que se deve ver isso cotidianamente, né? Mas o maior problema deles ali que eu percebi, logo na arrancada, a gente fez ali maturidade do Lean, maturidade 4.0, é problema de processo. Então, até a Vanessa vai comentar mais para frente aqui no trabalho dela, do A3, eles faziam todo o desdobramento estratégico da empresa no A3. Daí a ideia, Hoshin Kanri era desconhecido. Eles começaram a construir a metodologia do Hoshin Kanri e começaram a entender a matriz X, né? Por isso que eu acho muito legal esse elemento da matriz X, porque eu vi eles entendendo como a matriz X contribui para o desenvolvimento estratégico deles. Coisa que eles não tinham visão nenhuma, porque era uma empresa ali que tinha suas 3 unidades e elas não se conversavam, elas batiam cabeça porque estavam tudo numa 3 muito denso. E eles não conseguiam, daí, obviamente, né, você tem uma 3 muito grande, você não consegue desdobrar aquilo, né, fica pesado, e daí começam a bater cabeça com indicadores, com entregas, e realmente, uma coisa que eu vi na prática, essa empresa aí, quando eles utilizavam esse método aí um pouco mais arcaico, eles tinham muitos problemas com entregas, em todos os sentidos. A partir do momento que eles começaram a desdobrar melhor com o roxinho, só com o roxinho, metodologia clássica do Lean, não estou nem falando aqui do que eu fiz, as entregas ficaram muito melhores. Os indicadores começaram a mudar, tá? Então, veja, é o poder do Lean, né? Só estamos falando de Lean. E veja como mudou, né? Isso aqui, para essa empresa aqui, é um pouco mais avançado, né? Mesmo falando hoje, 2 anos depois. Mas a leitura que eles tiveram depois no final foi bem interessante, né? Eles conseguiram entender, porque antes, se eu chegasse lá sem saber, eles saberem o que era a matriz X ou o Lean, eles não iam entender nada disso, né? Eles vão achar, nossa, você está falando outra língua, né? Mas primeira coisa, né, Donato, maturidade, acho que entender o processo, né, principal ponto. Maturidade de Lean 4.0, eu faria isso, porque nem todas as empresas entendem o Lean hoje em dia. A gente está em 2026, mas tem muita empresa que não tem muito pouco noção do Lean, né? E o Lean faz muita diferença, tá? Exatamente, porque você trabalhou nem um volume muito grande, vamos falar de pequenas e médias empresas, não sabe nem os princípios básicos do Lean, mas quer tecnologia, quer investir em Exato. tecnologia. Quando Então, você e aí faz você essa acaba relação automatizando ali, desperdício, né? quando você faz aquela relação e você vê, né, o tamanho da. Porque não adianta, né? Isso que você não vai falar, você não sabe o que é Lean, mas eu quero o RP, quero robô, quero IA. É, legal, dá para fazer. Você vai no mercado e se compra, o problema é na hora de aplicar, não vai sair. E veja, eu acompanhei a implementação do RP deles, eles compraram o RP antes de fechar esse projeto ali com a PUC. Não estava saindo nada, porque não tem como sair nada, porque o processo é bagunçado, não vai sair.
Daí o que acontece? O fornecedor que vendeu RP, né? Ah, beleza, quer customizar? Beleza, eu customizo. Vai sair X reais a mais. Daí aí fica, aí começa a virar aquele monstrinho que você já deve conhecer, né? Beleza. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado aí pela sua gentileza. Valeu. Eu tenho uma dúvida. Ó, levantaram a mão, mas se eu puder falar, eu já vou falando. Fala, pode ir, Larissa. Você mostrou ali para gente a integração entre a matriz X e a lineia. E a minha dúvida só foi que você apresentou ela no início dos slides. A construção dela ali, essa integração, foi feita ali, então, com base no multicritério, né? Você conseguiu integrar ela através do resultado ali do multicritério? É isso? Exatamente, né? Você pode, o multicritério entra com o elemento de tomada de decisão, né? Você pode integrar ela com algum tipo de escala que você deseja, né? Mas a entrega do multicritério é que você consegue ranquear ali de acordo com os seus pesos, né, de cada elemento e sobre todas essas variáveis, a saída phi do Prometeu, né? O Dematel também tem a saída dele dessa relação de influência. Os multicritérios são vários, né, Larissa, que tem por aí. Então, a forma como você casa eles é a forma que entrega valor, né? Então, é basicamente, né? Eu peguei ali um pedaço da matriz X e juntei com a matriz linear e essa relação entre quadrantes e os multicritérios foi fazendo aquele desenho. Sem isso, você não teria aquele desenho, você teria só notas e números, né? Mas daí, na hora de montar ali uma estrutura, não sairia muita coisa, não. Tá? Beleza, obrigada. De nada. Acho que o Luiz, Luiz, belo nome, Luiz. Parabéns pelo trabalho. valeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa matriz multicritério, né, nesse primeiro uso de caso aí que você aplicou, teve algum momento que peso ou medida durante essa criação do Roxincarim que foi alterado, que teve algum impacto no seu trabalho em si? Ou seja, eles tinham uma nota esperada de X, aplicaram o X-Matrix nesse primeiro uso, essa é a parte multicritério, eles reajustaram durante esse caminho e se isso afetou a sua forma do trabalho entregue. Olha, durante o experimento, eles gostaram muito da análise das barreiras, né? E assim, como eles estavam abertos ali, Luiz, para realmente, para entender, né? Porque eles sabiam que era um projeto de pesquisa ali que estava, né? Eles entenderam algumas coisas e algumas coisas eles aplicaram, sim. Eles viram ali, tomaram algumas decisões um pouco diferentes. Outras eu acho que até a parte de mais interoperabilidade, então é um pouco obscuro, né, para eles ali, eles entenderam imparcialmente. E eu acho que essa parte não foi muito adiante, não. Essa parte da interop, algumas barreiras. Agora, a barreira de gestão ali, pessoal ali, a parte de comunicação já tinha um problema antigo, mas eles não sabiam o quanto impactava em cada projeto, isso eles não tinham noção. Daí, quando eles tiveram essa noção, daí eles começaram ali a mudar um pouco a forma de pilotar os projetos ali e tal. E o legal é essa relação entre projetos, que é uma coisa que eu, particularmente, profissionalmente, eu nunca vi uma relação assim entre projetos nas empresas que eu passei, né? Existe de uma forma meio subjetiva, mas isso entrega um valor muito legal, né? Essa relação de influência em um projeto, sobretudo esse balanço de cargas de profissionais, custos. Deve existir, né, ferramentas, aí algumas empresas trabalham com isso, né? Não sei se usa no multicritério, mas isso chamou a atenção deles, tá? Na prática, hoje em dia, não sei se eles aplicam esse tipo de ferramenta, né? Mas, sobretudo, a parte de barreiras de gestão ali, eles readequaram muita coisa. Isso foi bem útil de ver. Acho que tinha mais um, né, que é o Ergamon, não sei. Então, acho que não. Mas, Oi, boa noite. Fui eu, André. o André. Parabéns, Luiz, pela tua Valeu, André. apresentação e pela possibilidade de integrar, explicar tanta complexidade de uma maneira tão prática, assim, eu acho. Ficou bem interessante. Ah, eu estava dando uma pesquisada, eu não consegui achar o texto da dissertação, eu achei, tipo, o teu do mestrado.
E aí ele traz, tipo, também que você trabalhou outro framework, é isso também, né? Para essa É, parte de empresarial da indústria 4.0 também. o meu Aí, mestrado, bem, até se falou um negócio, eu não sabia, não sei se está público aí na biblioteca. Deveria estar, né? Público esse meu doutorado aí na isso. biblioteca da PUC, para vocês poderem baixar o arquivo. Deveria estar, mas não vou dar uma olhada depois. No meu, no meu mestrado, André, foi POCs, foquei em prova de conceito. Isso. Vocês já ouviram falar em prova de conceito, né? E foi um trabalho que eu desenvolvi na Renault do Brasil. Como eu estava dentro da TI na Renault, a gente tinha várias interações de implementação de POCs na fábrica, né? Só que daí a empresa fazia muitas experimentações ali de maneira não muito estruturada. Daí a ideia foi estruturar. Não era, eu não usei nenhuma base Lean, tá? Não usei nada de matriz X, era a outra ideia. É um pouco mais simples. Vivi usando POC. Daí a gente colocou ali algumas estruturas ali na literatura que tinha de arquitetura técnica. E daí tanto que o meu experimento foi uma POC de rastreabilidade de embalagens, usando ali tecnologia LoRa, né, para fazer ali uma análise, e a gente fez análise por camadas, que até esqueci o nome do framework agora, puxa, na época estava na ponta da língua, mas Implementação ágil de prova de conceito POC, é, né, da indústria 4.0. o Stream Framework, esqueci o nome dele, mas basicamente ele atuava em camadas, daí a gente decompunha essa POC para a gente ter uma arquitetura técnica mais estruturada, para facilitar a implementação, porque o maior problema ali na Renault na época, a gente fazia o escopo da POC para 3 meses, quando ia ver a POC tinha que dava 8 meses de implementação, 6 meses. E daí ela tornava-se inviável, né? E POC é um custo baixo ali, né, para implementação, para teste, a gente está provando o conceito. E daí a ideia era a gente instrumentou isso, organizou e ficou melhor. O pessoal ali na época achou bem interessante, e ficou diferente, né? Do que ficar lá na base do muito esforço, né? Muita força ali, muita vontade de fazer, mas às vezes gasta muita energia, né? Então, era essa a ideia. Mas foi um trabalho interessante. Pouca coisa eu consumi desse trabalho para esse aqui, né? Aqui foi um up bem diferente, né? Que já está um nível mais estratégico, ele era um nível mais de técnico de POC mesmo. Uhum. Nesse você disse que trabalhou assim, bastante a comunicação com várias camadas estratégicas da empresa também, né? Nesse trabalho do doutorado mesmo. Tipo, e essa questão tipo, de traduzir essas informações também tipo, continuam sendo uma questão um pouco mais difícil, embora você trabalhe com um público bem especializado. Você trabalhou com vários níveis, né? Tanto com os especialistas quanto com os gestores. Então, tipo, são desafios assim dessas implementações. Eu trabalho num projeto que a gente tem tipo, um tempo bem curto para implementar alguma coisa. E aí eu fico me pegando também como que a gente faz esse retorno, porque às vezes são 2 meses para 3 meses para auxiliar numa implementação de algo em uma indústria, assim. Mas É. todas de pequeno porte, claro, também, não só Uhum. indústria de grande porte, como você tem trabalhado. Legal. A questão da comunicação, acho que todo mundo sabe, né? Que tem sempre um problema grande aí, né? Mas eu gostei do feedback de um gestor aí nesse meu trabalho aqui, que eu não tinha pensado nisso. Você deu aquela luzinha, né, na hora ali. Que interessante que ele falou, que é a forma como eu vou comunicar o que eu estou fazendo para as camadas estratégicas da empresa. Eu não tinha pensado. Tipo, realmente, você está tendo uma visão, o fulano tal que está acima de você tem outra, e mais o fulano tal outro, depende do tipo de empresa, você vai ter que fazer um report fora do Brasil, vai ter outro. É interessante. É outra linha de estudo, né? Mas é interessante, é bem bacana, né? Isso é bem, bem importante mesmo. Obrigado. Valeu. Acho que tá no mudo, Fernando. Estava falando, beleza, né? Obrigado aí, André, também pela pergunta, né? A gente vai deixar outras questões aí para o debate no final, né? E já sem mais, né, delongas, passar a palavra para Vanessa, né? Também, Vanessa é formada em Engenharia de Produção pela PUC, né? Tem experiência aí também na área de óleo e gás, né?
trabalhou na antiga Aker, hoje o OneSubsea, né? Nessas áreas de melhoria contínua, controle da qualidade, né? E a Vanessa, assim, o título do trabalho dela é a proposição de um A3 tecnológico para seleção e gerenciamento de portfólio de projetos Lean Indústria 4.0, usando o método Prometer 5 e conceitos de portfólio C-Ótimo, né? Então, Vanessa, passar a palavra para você, pode compartilhar sua tela, fazer sua apresentação também, fica à vontade, tá? Beleza. Desde já agradeço o convite também. É sempre muito bom, né, estar compartilhando aqui com vocês também um pouquinho daqui do trabalho. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Ainda não no modo apresentação. Tá Deixa eu... carregando aqui para mim. Tá carregando? Aqui eu tô vendo. Acho que tá. Tá Então perfeito. você tá vendo. Tá Deu perfeito. certo? Beleza. Beleza. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Opa. Vanessa, Tá aparecendo esse negócio aqui em cima? Não. Deixa eu só... Aparece, mas ele some, tá? Fique tranquilo. então tá. Vou deixar aqui. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa, então, apresentar um pouquinho do meu trabalho de mestrado. O meu orientador foi o professor Eduardo de Freitas Rocha Loures, o co-orientador o Fernando Deschamps e também a co-orientadora a professora Eduarda Asfora Frege, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o tema é a proposição de um A3 tecnológico, né, para seleção e gerenciamento de portfólio de projetos Lean e 4.0, utilizando o Prometer 5 e conceitos de portfólio C-Ótimo. Aqui é um pouquinho da agenda, né? Então, vou falar um pouquinho da introdução, do problema. Não sei se para os demais está compartilhando a tela certa. Agora parece que veio aqui para mim. Foi? Acho que eu tô Será com que tá delay. dando um delay? Qualquer coisa, Acho que vocês para me mim tá com avisam. delay, mas pode ir tocando, Tá bom. que a minha rede tá Qualquer ruim. coisa. Vocês me avisam. Os objetivos, então um pouquinho da metodologia, os resultados obtidos e as considerações finais. Trazendo aqui um pouquinho do contexto, né? O Luiz também já bem falou, né? Um pouquinho de cada um. Os nossos trabalhos estão bem integrados também. A gente vê que ao longo do tempo as indústrias e empresas, enfim, todas buscam por modelos de produção cada vez mais enxutos e eficientes, né, para alcançar ali um maior lucro, com uma maior eficiência, né, nas suas operações. E diante disso, lá em 1950, surge ali o Lean Manufacturing, após a crise japonesa, a Segunda Guerra Mundial, e o que eles buscavam era basicamente reduzir o desperdício, eliminar o desperdício dos processos para que eles fossem mais eficientes e conseguissem reconstruir ali toda a indústria, né? E aí, mais para frente, a gente vê ali em 2011, na Alemanha, surgindo o movimento tecnológico, né? A questão da indústria 3.0, aí depois a indústria 4.0, trazendo muitas tecnologias, muitas inovações, que buscam ali tornar os processos automatizados, né? De forma mais rápida, enfim. Com várias diferentes tecnologias, né? E ERP e outras que algumas são bem mais caras, né? E as empresas ficam brilhando os olhos, né? Quero tecnologia, né? Aí, mais tarde, alguns autores buscaram estudar a relação entre desses dois contextos. E muitos deles dizem que realmente é impossível você ter uma tecnologia, sem ter os teus processos ali organizados, sem você estar ali, reduzir os teus desperdícios. Isso vai trazer ainda mais, além de você estar pagando por algo, ainda vai aumentar ali a ineficiência do seu processo, né? Você ainda tem que entender aquela tecnologia e tudo mais. Então, de certa forma, o Lean, ele faz toda a organização dos processos para que eles se tornem mais eficientes, e aí sim você coloca ali a tecnologia para que ela seja realmente, ela traga os benefícios esperados, né?
O Lean Automation é a junção, então, disso. Então, quando eu coloco o meu Lean, eu tenho ali o meu processo. Algumas ferramentas do Lean, elas podem ser automatizadas. E é um bom início, principalmente para as empresas, pequenas e médias empresas, que estão tentando se adequar a isso, né? Então, eu não começo lá com alguma tecnologia muito grande. Eu começo ali automatizando aquilo que eu já coloquei no Lean, né? Um cartão, um Kanban automatizado, um painel. Então, eu vou colocando algumas pequenas tecnologias e assim eu vou indo, né? Nessa jornada. Então, o desafio é como integrar o Lean e a indústria 4.0 na prática dentro das organizações. Um outro ponto, como o Luiz bem comentou também, é a estratégia. Então, como eu vou implementar tecnologias, o que eu vou usar, qual que eu vou implementar primeiro? Então, é preciso olhar para a estratégia da empresa, para aí você pensar aquilo que você vai fazer, porque a estratégia ela tem que ser a mãe, né? Aquilo que vai direcionar a organização. E dentro disso, a gente tem a ferramenta do Hoshin Kanri, ela surgiu ali na década de 50, 60, está atrelada ao próprio Lean, ela é uma das ferramentas ali dentro do escopo do Lean. E essa estratégia de administração capaz de definir o curso fundamental da organização e buscar a sua realização por todos aqueles que fazem parte dela. Então, essa matriz, ela coloca ali, aqui tem a figura, né, a parte da estratégia, aí o que eu vou, a parte tática, né, algumas ações, os meus processos, que são traduzidos em pequenas ações ali dentro para eu traduzir essa estratégia, e os meus resultados, que são os KPIs, aquilo que eu vou perseguir para medir aquilo que eu estou alcançando ou não. A matriz X, ela é macro, e aí para desdobramento da estratégia dentro da organização, é usado o A3, né, onde cada departamento ele vai ter o seu A3, sendo desdobrada a estratégia para aquele contexto. E aí ele chama esse processo de catch-ball, que é tanto ida quanto volta, né? Você tem alta gestão trazendo coisas, né, para até o nível mais operacional e vice-versa, né? O operacional alimentando ali o tático e o estratégico. Além de eu ter que observar a estratégia, como eu vou gerenciar essa implementação de tecnologias. Então, dentro do Lean, a gente tem muito se fala no A3, né? O A3, ele é ali uma folha, basicamente uma folha, onde é possível você descrever todos os seus problemas de uma forma simples, é para ser ali no próprio Gemba, é para ser algo rápido de descrever, mas tem que ser disciplinado e rigoroso, né? Dentro do Lean, ela é uma ferramenta, assim, muito fundamental. E tem ferramenta de A3 tanto para solução de problema, para você colocar ali o status, né, de um processo, de um problema, propor uma nova solução. Então, vários A3 diferentes ali, com algumas variações para diferentes contextos. Porém, quando eu falo em tecnologia, às vezes o A3 ele é muito simples, assim, ele não contempla alguns campos que talvez eu precisasse para gerenciar uma tecnologia nova, né? Seja ali um cronograma, seja ali o que eu vou precisar dar de treinamento. Então, ele é um pouco mais amplo. Aí, comentando um pouco, a gente tem também na indústria, muito se fala nas POCs, né? Que o Luiz também comentou, é um dos pontos do trabalho de mestrado dele. Os projetos exploratórios. Então, muitas empresas maiores utilizam as POCs para implementar umas tecnologias assim que ainda não se tem um conhecimento amplo, assim, eu ainda estou testando aquilo para ver se vai dar certo. Porém, a POC ela ela é muito mais assim complexa, né? Para tecnologias mais complexas, ela leva um pouco mais de tempo, dependendo. E ela tem muitos campos ali que, para uma tecnologia, às vezes, para uma pequena e média empresa, talvez ela não se torne tão prática, né? E aí o desafio é encontrar como eu encontro um meio de eu gerenciar essa tecnologia que seja, né, não tão complexo e não tão simples, né? Então, é um dos desafios que muitas organizações vivem também. Em relação também à priorização,
muitas organizações, hoje em dia, o modo que você seleciona as tecnologias, às vezes vem uma enxurrada de ideias de todos os lados e a organização fica ali agora. O que eu vou implementar? Eu tenho recursos limitados e, né, o que eu faço primeiro? E muitas vezes acaba colocando lá uma tecnologia, às vezes mais cara, e que demora mais tempo para gerar o resultado que às vezes uma outra ali mais um pouco mais em conta, que é mais rápida, poderia gerar um resultado até um pouco melhor e mais rápido. Então, dentro disso a gente vê muita questão dos métodos de seleção de portfólio. Dentro desses métodos existem vários, né? HP, Prometer, enfim, uma infinidade. Para seleção de projetos, a gente tem muito o Prometer 5. O Prometer 5, ele é uma variação do método Prometer 2, que a gente geralmente utiliza ali nos trabalhos, que o método Prometer 2, ele faz a seleção ali, o fluxo, ele te dá uma ordem, né? Ele te dá um ranking. O Prometer 5, ele te dá por exemplo, eu preciso ali, tenho recursos limitados, e ele vai te selecionar ali X itens dentro do seu escopo, que vai atender à tua restrição. Então, você pode colocar ali uma restrição orçamentária, por exemplo, e ele vai colocar ali quais tecnologias eu vou poder selecionar dentro da minha limitação. E a variação dele é basicamente, depois que eu soluciono o Prometer 2, ele me dá os fluxos líquidos, ele aplica dentro de um problema de programação linear, onde eu coloco a restrição e ele me dá o resultado. Porém, após alguns estudos, até o pessoal de Pernambuco tem muito eles desenvolveram ali uma extensão desse método, justamente porque é possível porque o método Prometer 5 ele gera fluxos líquidos positivos e negativos. E aí, dentro da programação linear, ela entende que todo o fluxo negativo é como se fosse um prejuízo. E aí ele não te dá valores corretos dentro daquilo que você esperava. E, na verdade, o fluxo negativo significa só que ela é uma alternativa pior do que as outras, mas não, ela pode sim gerar algum benefício, né? Então, o pessoal propôs dentro dessa extensão chamada Ser Ótimo, a adição de um valor correspondente ao menor dos fluxos. Então, onde eu tenho meus fluxos negativos, eu transformo eles em positivo, para poder corrigir isso. Só que para não condicionar esse valor adicionado, eles colocaram ali alguns outros cálculos para poder só fazer essa correção, que é o portfólio C ótimo. Então, o Prometer 5 calculou o P ótimo e o Prometer e o C ótimo, ele vai pegando os portfólios encontrados no Prometer 5 e vai fazendo tentativas. Eu encontrei um portfólio com 5 tecnologias, e se eu tivesse 6? Então, ele vai colocando algumas restrições e ele faz a correção desse método. Ali mais para frente dá para a gente ver um exemplo certinho. Então, a caracterização do problema. Então, olhando essa transição tecnológica, o desafio, principalmente para pequenas e médias empresas, é encontrar qual a minha rota tecnológica, como eu vou implementar tecnologias ali, qual é o método que eu vou usar, como que eu vou conseguir aliar isso com a minha estratégia. Então, como gerenciar a transição tecnológica iniciada no Lean para a gradativa integração digital até chegar à indústria 4.0, considerando também as minhas limitações de recursos financeiros e objetivos estratégicos. Aqui, então, o objetivo ele foi propor esse modelo, né, para gerenciar e priorizar esses projetos de transformação digital por meio de um A3 tecnológico, que é a junção ali do A3 padrão com as POCs. E aí, com base no método Prometer 5, para a seleção dessas tecnologias, utilizando o conceito de portfólio Ser Ótimo. E aí, esse projeto foi aplicado em uma indústria metalúrgica. Aqui passando um pouco do framework, né, para entender um pouco do modelo geral. O framework ele foi chamado de LIA 3 TPSM, que é o Lean e 4.0 A3 Technological Portfolio Selection Model. E tudo começa ali no Hoshin Kanri.
Basicamente, a organização, anualmente, ela faz uma revisão do Roxin, onde ela coloca ali os objetivos estratégicos, os KPIs, e dentro disso, esse modelo ele vai captar os indicadores estratégicos, que é aquilo que eu vou buscar atingir é aquilo que está sendo medido. Então, eu preciso aumentar os meus indicadores para comprovar que aquilo está sendo algo eficiente, né? Dentro desses indicadores, a gente tem, além dos indicadores, a gente tem o contexto do Lean e da indústria 4.0, onde vem ideias de tecnologias ali, automação de ferramentas do Lean, algumas outras soluções que podem vir da fábrica, podem vir de vários níveis, né? E aí é um conjunto de ideias. Às vezes tem alguém ali, puxa, eu acho que aqui eu podia automatizar alguma coisa, eu podia usar ali uma outra ferramenta, né, em diversos setores. E aí eu junto essas ideias de tecnologias com os meus indicadores estratégicos, eu faço um brainstorming para fazer uma pré-seleção ali das tecnologias que, assim, são viáveis, né? Porque às vezes tem coisas que podem ser, assim, um custo muito elevado, que talvez não entrem na seleção, né? É um primeiro filtro, né? Aí, a princípio, ele parte para o A3 tecnológico, que ele é dividido em duas etapas. A parte de proposta, é a primeira metade dele, onde vai colocar ali o que é essa solução, né? O que ela faz, qual é o objetivo dela, coisas assim relacionadas à ideia, né? Aí, quando eu tenho vários A3 de proposta já preenchido, eu tenho várias soluções, eu passo pelos métodos multicritérios. E aí, entra os KPIs, onde eu vou priorizar esses KPIs da organização, eu vou ver aqui aquele que para a organização esse ano está mais importante, às vezes eu estou dando mais atenção, talvez, à parte ambiental, ou, enfim, eu preciso priorizar esses KPIs. E aí, ele passa também pelo método Prometer 5 e o portfólio Ser Ótimo, com as tecnologias que eu já pré-selecionei anteriormente. Dentro disso também vem o plano financeiro, onde eu coloco o quanto a organização está disposta a gastar nesse ano com essas tecnologias a serem implementadas, que é a minha restrição de custo. E aí, então, os meus indicadores viram os meus critérios, o plano financeiro vira a minha restrição e as tecnologias viram as minhas alternativas. Aí, passando pelo Prometer 5, eu vou ter ali um conjunto de meus resultados, né? O conjunto de tecnologias ideais para mim implementar, por exemplo, durante esse ano. E aí, as soluções que não foram selecionadas, elas voltam para ficar aguardando, né, a próxima seleção. Essas que foram selecionadas, então, o A3 ele tem duas partes, tem a parte de implementação, que é onde vai ser feito o acompanhamento da implementação dessa solução que já foi selecionada. E com isso, aqui também provavelmente vai precisar de conhecimento, um pouco mais da tecnologia, uma pesquisa, enfim, por isso que alimenta aqui conceitos de Lean, conceitos de indústria 4.0. E isso eu geraria ali os procedimentos, instruções de uso, depois que eu já fiz essa implementação para fazer escalabilidade, colocar para outros setores, enfim. Então, esse é o framework principal, né, que vai gerenciar tudo. Basicamente, ele é para ser anual, né, como o Hoshin Kanri. Aqui é como o modelo, o A3 tecnológico, ele foi construído. Então, na literatura, a gente tem o modelo A3 de projetos, do próprio Lean. A gente tem, dentro da empresa que eu trabalhava também, eles tinham um modelo de A3 já consolidado, onde desenvolvido vários projetos dentro desse A3 também. Então, campos desse A3 também foram coletados. Alguns autores também fizeram algumas folhas ali, juntando tecnologias Lean com 4.0, com alguns campos essenciais, como eu vou fazer a manutenção, qual vai ser o meu investimento, qual é a tecnologia, o que eu vou precisar ali de suporte, né? Além das provas de conceito, que também os modelos de prova de conceito diferentes tem vários campos diferentes também, e a literatura e experiência prática. Então, o A3 tecnológico ele foi construído com base em todas essas informações.
Aqui é basicamente o modelo, então, aqui a gente tem o cabeçalho, onde tem qual é as informações gerais, qual é a tecnologia, qual é a empresa, a área, enfim, o status desse A3. E aí do lado esquerdo a gente tem a proposta, onde eu tenho a descrição geral da tecnologia, basicamente seguindo o ciclo PDCA, que é a base também para o A3, né? Mantendo ali a lógica do A3 normal do Lean. Então, toda essa parte é o planejar, aquilo que eu vou planejar colocar, aqui é a despesa, o que eu vou gastar com essa tecnologia, qual é o meu problema que eu vou enfrentar com ela, os métodos, o que tem do Lean e da indústria 4.0 envolvido aqui dentro, os meus indicadores aqui, onde eu vou colocar os impactos, por exemplo, dessa tecnologia em cada indicador, de 1 a 5. Isso vai gerar um input para o próprio método multicritério a partir desse campo. Os riscos e comentários. Aí do lado direito, a gente tem o executar. Então, são os requisitos ali para a implementação, o que eu vou precisar, quais os recursos, treinamentos, quais os fornecedores que eu vou utilizar, o cronograma para execução e quem é o responsável. E aí, o check são os resultados que eu obtive com a tecnologia, o que eu consegui alcançar, se eu consegui uma melhoria ali dentro do setor, seja financeira, seja em tempo de processo. E aqui embaixo o ACT, as ações futuras, né, para recomendações, enfim, manuais, aquilo que você conseguiu gerar com essa tecnologia. E aqui embaixo a assinatura e aprovação do gestor. Basicamente, então, a gente passou por uma primeira validação por especialistas. Esse modelo ele foi submetido a 4 especialistas e acadêmicos envolvidos com ele. E a gente utilizou ali os critérios de Silveira, que é basicamente de viabilidade, usabilidade, utilidade, e também acrescentando o critério de estrutura, onde a gente coloca ali, em relação ao cabeçalho, a proposta, os resultados, em cada campo ali, e alguns campos abertos também, para que eles pudessem preencher aquilo, né, que eles estavam com dificuldade, aquilo que precisava, de repente, uma sugestão de melhoria, né? Então, essa primeira rodada, a estrutura ficou com 4, viabilidade 3.2, usabilidade 3.5 e utilidade ficou com 4. Nessa primeira rodada de avaliações. E geraram vários comentários e sugestões. Uma delas foi, por exemplo, colocar alguns templates de análise de causa raiz, algumas outras seja de Chical, alguns outros para facilitar ali, né, o entendimento, alguns campos pré-preenchidos aqui para facilitar também, colocar aqui também cores, né, a parte dos indicadores também. E basicamente a gente foi reformulando, foi colocando ali alguns campos um pouco maiores, né, fazendo alguns ajustes conforme as sugestões do primeiro. Lembrando que esse A3 ele é específico para tecnologias, por exemplo, que não são muito longas, né? Que seja ali até 1 ano de implementação, para que ele tenha esse giro ali, né? Anualmente eu possa ver os meus resultados e não demore tanto tempo. Aqui o modelo de seleção de portfólio, então, a gente tem algumas etapas para a execução do método, né, seleção do portfólio. Então, a definição das alternativas, são as tecnologias, a definição dos critérios, que são os meus indicadores do roxinho desse ano, o cálculo dos pesos dos critérios, então, é feito pela gerência ali, a avaliação através do método HP, a comparação dos critérios, para a gente ter os pesos, a definição das restrições, que é basicamente a questão orçamentária, é feita a avaliação das alternativas, que isso é com base também nos campos ali do próprio A3, e a compilação dos resultados. Aqui, basicamente, aqui o A3, então, são várias abas ali dentro do Excel, onde aqui ele coleta as minhas alternativas,
Aqui eu tenho os pesos dos critérios, aqui os critérios, e aqui eu tenho o meu custo, né? E de cada uma das tecnologias eu tenho o custo e a minha restrição ali, quanto que eu vou poder gastar com esse portfólio todo, né? Essa matriz, ela foi colocada semelhante à própria entrada do método Prometê do Ser Ótimo. Então, basicamente, dentro do programa ali do pessoal de Pernambuco, eles desenvolveram um software online para fazer esse cálculo, e aí eles colocam ali a explicação ali de cada um dos campos. Então, como a gente já deixou no formato certo, então é só eu imputar ali depois dentro lá do site para ele fazer a avaliação. O modelo, então, ele é composto por 9 etapas, como eu falei, o ciclo é anual. Então, eu começo lá do roxinho Canri, eu faço a coleta de ideias de melhoria, o preenchimento da primeira etapa do A3 de proposta, uma avaliação prévia dessas ideias, né, pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento, ou, enfim, às vezes é qualidade, dependendo da empresa. Após essas coletadas as propostas, priorização dos KPIs anuais e determinação do orçamento, aplicação do método de priorização do portfólio, aquilo que não foi selecionado aguarda a próxima seleção, o preenchimento da segunda etapa, que é de implementação, né, após ele ter sido selecionado, a apresentação desses A3, então ocorre um acompanhamento ali pela gerência, ali a cada alguns meses, para que eles possam fazer esse acompanhamento também. A reunião ali trimestral, né, desse status, dessa implementação, e a finalização com o registro das lições aprendidas, resultados alcançados, manuais, instruções, etc. Então, esse modelo ele foi aplicado em 2 empresas. A primeira delas é uma empresa que a gente estava fazendo o projeto com ela dentro ali em parceria com a PUC, né? Até uma das empresas, acho que o Luiz também trabalhou ali. Ela é de médio porte, o capital ali, tecnologia nacionais, é do ramo metal mecânico, já está há mais de 40 anos trabalhando, né, nesse ramo. E ela está buscando se desenvolver no Lean e ainda é iniciante no quesito tecnologia. Então, no começo, ela não tinha muito essa base, cria as tecnologias, e aí ela entendeu que ela precisava se especializar no Lean. Então, foi feito todo um treinamento em cima do Roxin, eles foram treinados, a gerência, enfim, todas as áreas foram treinadas para que eles soubessem aplicar bem, e também nos demais processos, né? Parte de padronização, a parte de instrução de trabalho, vários outros pontos que eles buscaram se desenvolver, mas ainda estavam, assim, iniciantes nesse sentido. Os KPIs estratégicos da organização, a gente obteve ali a partir da matriz X, que eles estavam desenvolvendo. Então, basicamente, EBITDA, receita, assim, os indicadores gerenciais. As tecnologias Lean e 4.0, então, foram soluções de baixa a média complexidade para digitalização de ferramentas. Então, algumas tecnologias ali que a gente propôs dentro do próprio projeto, enfim. A única, se eu não me engano, a única que não era é a do ERP, a gente deixou ali só para também ter uma noção de como isso ia ficar dentro do método, né? Mas o ERP ele já realmente é um escopo muito maior, né? Até para o próprio A3 tecnológico, né? Então, o plano orçamentário foi definido ali um valor médio de 145 mil. Avaliação dos KPIs, então, foi feito pelo método HP. Então, os indicadores eles foram ali colocados lado a lado e é feita a comparação par a par para a gente obter ali qual o indicador, por exemplo, que a empresa está dando mais importância esse ano. E aí a avaliação por parte da equipe de acompanhamento dos roxinhos no projeto. Então, aqui as tecnologias que foram colocadas, os custos das tecnologias e o percentual disso do orçamento de cada uma delas. Aqui é a matriz final da companhia 1, então aqui tem os indicadores, aqui tem as alternativas, tecnologias, os pesos de cada indicador. Aqui a avaliação feita em relação, por exemplo, o Kaizen digital.
Em relação ao EBITDA, ele tem impacto 4. Em relação à receita, então, assim sucessivamente, dentro do próprio A3, ele já veio com essa informação e aí é só essa matriz, ela capta tudo isso. E aí os custos aqui, então cada tecnologia tem o seu custo individual, mas o meu limite do portfólio é 145 mil. Aqui o Prometer 5, a gente fez a comparação dos dois métodos, mesmo sabendo que o Prometer 5 ele tem uma limitação, a gente fez para fazer um comparativo. Dentro do Prometer 5, por exemplo, ele selecionou só 2 tecnologias, porque tinha muitos que estavam com fluxo negativo, e aí o portfólio me deu 38.307. Aí eu vindo para o portfólio ser ótimo, ele já me selecionou ali 5 tecnologias, resultando em 85.307. Então, isso comprova que realmente usar o ser ótimo, ele corrige mesmo o método do Prometer 5 com mais possibilidades de tecnologia, e ele também pode gerar mais possibilidades de portfólio diferentes também. E outro ponto que a gente percebeu é que a questão do ERP, realmente, ele é muito caro, ele destoa muito das outras tecnologias, então o ideal é que o A3 ele seja preenchido com tecnologias assim, do mesmo padrão, assim, para a organização, né? Aqui, então, é a etapa final de implementação, então aqui foi uma das tecnologias selecionadas, com a parte do A3 do lado direito preenchido também. Essa aqui é a instrução de trabalho digital, que era uma das tecnologias também que eles estavam buscando desenvolver. Só que primeiro eles implantaram a instrução de trabalho, né? Que é a base, né? Não adianta eu querer uma instrução de trabalho digital se eu não tenho nenhuma instrução de trabalho. Então, foi um dos pontos ali que ajudou. Aqui é o segundo ensaio feito, então essa empresa ela já tem um perfil um pouco diferente, é uma empresa de grande porte, multinacional, também equipamentos metalmecânicos. Ela já tem uma elevada maturidade no Lean, ela já aplica o Lean há muitos anos, tem métodos de saving digital e aplica o Hoshinkan Rio A3 padrão. Então, a maturidade ela é bem maior, assim, em relação nesse sentido. Aqui foram coletadas algumas tecnologias, eles mesmos tinham alguma iniciativa lá com a manufatura para tentar colocar essas tecnologias ali em prática. Aí aqui está separado por setores, né? Tem tecnologia aqui na parte do setor de segurança, a parte de montagem, teste, manutenção, algumas. Então foram pegas algumas delas para a gente fazer essa primeira rodada. E aqui são os indicadores vindos do Roxin deles. Aqui o plano orçamentário foi estabelecido em 400 mil, a avaliação dos KPIs, então, foi feita pelo método HP, no Super Decisions, e aí a questão aqui dos custos de cada tecnologia aqui foram colocados, e aqui os pesos de cada um dos indicadores. Aqui é a segunda tabela que foi obtida, né, com as tecnologias. Aqui tem RFID, AGV, Kanban, tem solução da parte de engenharia, algumas outras, umas mais caras, outras mais baratas, mas estão no mesmo padrão. Aqui, colocando dentro dos métodos, o Prometer 5 selecionou 3 tecnologias com 316 mil. O portfólio ser ótimo, ele já gerou 2 possibilidades de portfólio, uma com 6 e uma com 7 tecnologias. E aí, aqui gerou em torno de 389 mil, e por coincidência, os 2 portfólios estavam com o mesmo valor, mas geralmente pode dar valores diferentes dentro da minha restrição. Então, ambos os portfólios, eles possuem impacto significativo, algumas tecnologias de maior valor, né, como manutenção preditiva, que estavam com maior valor, não entraram, talvez porque outras com menor valor, mas com maior impacto, podiam ser melhores, né, mais benéficas. Aqui também é um A3 preenchido da parte de cartão de melhoria digital, que foi uma das iniciativas ali que entraram dentro do portfólio, aqui com alguns resultados, o cronograma. E aqui algumas considerações em relação ao ensaio. Então, para a companhia, o primeiro ensaio,
A gente viu que realmente a parte de maturidade interfere muito, assim, deu para perceber que você precisa explicar um pouco mais, né, para a pessoa poder compreender tudo isso, né? A parte das tecnologias ali foram um pouco mais simples, né? Algumas ferramentas do Lean digitais, por exemplo. A parte do ERP, por exemplo, já não se encaixa, né? Ele já é uma tecnologia muito maior, ela precisa de um desdobramento muito maior, né? A questão de barreiras, né? Esse estágio de maturidade, né? Principalmente no Lean e na parte tecnológica, então eles ainda estão em desenvolvimento. E a gente pode obter melhores resultados, né, com esse aumento de maturidade, né, e aperfeiçoamento dos processos. A companhia A, né, do ensaio 2, então foi um pouco mais facilitada, né, por conta deles já terem esse conhecimento do próprio A3 em tecnologias. Houve mais participação, contribuição, as pessoas já começaram a sugerir mais coisas, né, porque eles já tinham, né, essa vivência. É necessária também a revisão das notas por parte do Departamento de Melhoria Contínua para evitar vieses. Então, primeiramente, a gente leva ali para o Departamento de Melhoria Contínua, né? Eles fazem todas as avaliações, principalmente de KPIs, enfim. E a partir de alguns projetos, eles já se encontram em fase de implantação ou já foram implementados. Alguns daqueles, eles já estão rodando, né? Alguns ainda estão em fase inicial, mas estão sendo executados. O modelo, aqui a parte da validação 2, né, a gente passou por uma segunda validação na companhia A, né, que é do ensaio 2, e aí eles deram algumas sugestões também, né, a estrutura ficou com nota 4, a viabilidade 3.38, usabilidade 3.81, utilidade 4. Eles sugeriram também inserir um business case, porque eles já tinham essa prática de ter como se fosse um template a mais ali, com as informações iniciais para aprovação ali, para poder ter ali um pouco algo mais resumido também, antes de entrar no próprio A3, com a parte de impacto nos KPIs, riscos e benefícios. E aí, aqui também eles deram algumas sugestões, algumas adaptações foram feitas conforme a percepção dos usuários, e eles criam um maior espaço ali para alguns campos para poder escrever, por isso que a gente acabou separando ali em dois o business case, e aí deixou um pouco mais de espaço ali para o A3 normal. Isso porque o A3 ele tem essa flexibilidade, né? Também não é rígido, a gente tem um template ali que foi estabelecido, mas a organização ela pode também se adaptar conforme aquilo que ela desenvolve, né? E aqui algumas considerações finais. Então, o objetivo foi realmente desenvolver um modelo para as empresas poderem gerenciar e priorizar esses projetos ali de transformação digital por meio do A3 tecnológico. Foi feito o framework para melhor compreensão das etapas, né, o A3 TPSM. O A3 tecnológico, então, ele segue o ciclo PDCA, ele foi com base ali em diversas outras fontes também. As validações ajudaram muito no aperfeiçoamento da ferramenta, né, com algumas ideias. Os treinamentos e instruções que a gente forneceu antes deram esse subsídio também para o pessoal poder preencher. E os ensaios, né, geraram uma melhor compreensão, né, das etapas de execução da metodologia. Então, algumas facilitadores, então, a flexibilidade, né, você pode alterar ali o modelo, enfim. Os softwares, a gente tem softwares para execução desse método, então facilita muito, né, do que cálculo manual. Houve maior visibilidade também dos requisitos, né, aquilo que até nos próprios indicadores, enfim, para a seleção das tecnologias. Plataforma, então a gente estava também inserindo esse A3, o objetivo de inserir isso também dentro de uma plataforma que pudesse ser feito isso tudo de uma forma automatizada, né? E algumas limitações em relação ao Prometheus 5, então, mas o Prometheus é ótimo, ele corrige, né, esse problema. Maturidade é uma barreira, né, que dependendo da organização, ela precisa se aperfeiçoar um pouco antes. O tempo de execução do A3, ele precisa ter um tempo que a pessoa assim despenda para poder preencher e tudo mais, um tempo mínimo, né? Ele não é tão assim rápido, mas ele tem o seu tempo.
e para tecnologias mais complexas, talvez ele exigiria por exemplo, uma POC, um template um pouco maior daí. E aqui alguns trabalhos futuros, então, por exemplo, inserir novas camadas decisionais, como, por exemplo, um retorno sobre investimento, a parte de interoperabilidade, aliar isso dentro ali da seleção, como se fosse como mais um critério, né? Aquilo que eu posso implementar, eu quero implementar aquilo, mas às vezes eu não tenho a capacidade para implementar. Então, é uma possibilidade também. Adaptação para tecnologias mais complexas, né? Como um ERP, alguma outra. E aqui a parte tecnológica, fazer uma versão digital da ferramenta. A gente iniciou ali na Go44 também. O modo de apresentação, daí o cálculo de estatísticas, né? Colocar ali, de repente, dentro do próprio método multicritério, né? Alguns pontos. E também aproveitar esse histórico da ferramenta para construção de previsões, né? Então, aquilo que eu já implementei, aquilo que eu posso implementar, né? Ter ali um histórico, eu gastei tanto, né? Como uma base de dados mesmo. E seria isso. Muito bom, Vanessa. Obrigado aí de novo pela explicação. O pessoal estava até falando assim, nossa, isso aqui é uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, né? Tem muita coisa também, né? Bastante coisa, né? Vou deixar aí para algumas perguntas, né? A Luana está perguntando aqui, né, pelo chat quando que as gravações vão estar liberadas, né? Planejo fazer isso já essa semana, tá, Luana? Estava baixando elas, estava demorando um pouquinho para baixar, fazer upload, mas vou deixar isso tudo disponível. E também as apresentações, né? Acho que o Rogério pediu ali no grupo, né? Assim, os trabalhos de vocês, ele já tem, mas eu vou criar uma pastinha também com os próprios trabalhos e as apresentações aí para ficar tudo organizado, tá? Mais perguntas aí, dadas essas questões aí gerais, né? Perguntas para Vanessa? Quem Eu se posso habilita? falar, posso Vai lá, começar aqui. Rogério. Boa tarde, Vanessa. Parabéns aí pelo. Fiquei até surpreso de ser de mestrado. Legal. É, é um dos desafios, né, de portfólio nas empresas, né, que nem sempre tá linkado com a estratégia, com os objetivos da empresa, né? E esses sistemas de priorização de portfólio para projetos nem sempre tem uma padronização tão. Apesar de no papel ter padronização, os gestores acabam puxando, botando mais número para que, no início, pelo menos, quando a empresa não tem muita maturidade, né, ainda, né, com o tempo foi melhorando para poder o projeto da área dele levar uma certa vantagem, né? Você previu no seu trabalho como seria esse reappraisal, não sei como é que chama em português, reappraisal, depois de um certo tempo você selecionou os projetos, é você ir lá e realmente ver se realmente aqueles dados que considerou para que o projeto fosse selecionado, se realmente na prática, depois que ele foi implementado, foi realmente validado para poder ter uma volta e realimentar o processo para melhorar? Esse é um dos pontos que eu até coloquei ali das informações históricas, né? A gente chegou a fazer ali alguns ensaios, né? Mas eu acredito que foram algumas tecnologias ali que a gente teve tempo para poder realmente ver ali a implementação, né? O resultado. Eu acredito que isso, com o tempo, é possível até, quando eu comentei ali dos dados históricos, né, de você saber aquilo que deu certo, qual a lição aprendida, né, em relação àquela tecnologia. Infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar, assim, até o final, e também eu acho que talvez teria que ter um tempo maior, né, várias rodadas ali, talvez 2, 3 anos, assim, para poder realmente. Eu acho que com certeza a gente conseguiria ali informações mais, assim, apuradas para poder até realimentar o processo, né? Isso. Tá bom, obrigado. Fica para o seu doutorado. Fica... mas é uma boa consideração, realmente. Estamos tentando convencer a Vanessa a entrar nessa. Vamos lá, quem mais aí?
Ó, eu vou fazer uma pergunta tanto para a Vanessa quanto para o Luiz, assim, para tentarem responder, né? Porque assim, o trabalho deles, né, está dentro de um contexto mais de implementação, de operacionalização, né, de questões que estão relacionadas à transformação digital, né? Nos outros encontros a gente teve algumas discussões que estavam, principalmente no primeiro, né, num nível um pouco mais abstrato, né, num nível um pouco mais de estratégia, né? Agora, olhando para os dois trabalhos, né, eles abordam coisas semelhantes de maneiras diferentes, né? E aí a minha pergunta, né, para cada um de vocês é como que vocês enxergam, né, que os trabalhos de vocês poderiam ser integrados, né? A gente poder usar os dois trabalhos dentro de um contexto de avaliação e de tomada de decisão com relação a projetos que eventualmente precisam ser realizados no contexto de transformação digital. Eu acho que a gente tinha até o Luiz tinha até um diagrama, né? Que o A3 entrava dentro do Na dentro verdade, do trabalho do Luiz. na verdade, eu até falava do A3 como os inputs, as saídas do meu framework são os inputs do framework da Vanessa. Porque Uhum, assim, ali eu não trabalho, vocês devem ter percebido, né? Eu não trabalho com nenhuma execução de nada, né? De projeto, é mais um planejamento estratégico, é mais ali no nível estratégico. O da Vanessa é uma execução mesmo nível de POC ali, né? 6 meses, 12 meses, ele é um trabalho interessante. Então, basicamente o que sai os dados que saem do meu framework entram automaticamente. Se fosse construir um sistema, né? O que uhum, sai de um entra lá direto lá no A3 tecnológico. Esses uhum, parâmetros de entrada aí, né, já funciona direitinho, né? Na uhum. prática é possível, no meu ponto de vista, né? É possível integrar. As duas soluções são bem casadas, né? Uma a nível estratégico e outra a nível de execução, ali, como a Vanessa fez, né? E daí, talvez, aí no final entra isso que o Rogério comentou, né? Os aprendizados, de certa forma, alimenta lá o planejamento do ano seguinte da empresa, lá no desenvolvimento estratégico, ou nos próximos 2, 3 anos, né? Com base nas lições aprendidas nesses A3 aí, tecnológicos executados, ou outras metodologias e projetos executados, né? É legal, a gente talvez alimentar melhor isso, né, Vanessa? Alimentar esse fluxo, né, de conexão e depois o que Uhum. sai lá no final da execução e é uma outra pesquisa, né, outro projeto, né? Daí realimenta, fecha o Legal, ciclo, né? Uhum. legal, legal. Uma outra pergunta, assim, também para vocês, né? Assim, vamos pensar que alguém aqui, né, vai usar o trabalho de vocês, né? É, e aí a primeira pergunta né? Quais cuidados que a pessoa que for usar o trabalho de vocês deveria ou precisa tomar na hora de aplicá-lo? Eu acho que principalmente numa aplicação, observar o nível de maturidade é um dos pontos, né? Porque se for uma empresa que nunca teve contato, por exemplo, com o Lean, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, assim, a implementação, né? O ideal seria que pelo menos a empresa tivesse esse conhecimento ou já aplicasse, né? Pelo menos no Lean, para poder ter uma base ali, para começar a implementar a tecnologia, enfim. Eu acho que esse é um dos pontos ali bem importantes, né? Eu vou na mesma linha da Vanessa, eu acho, por experiência prática mesmo, uma empresa que não tem uma análise dos seus problemas reais ali, uma análise de maturidade, talvez, das suas fragilidades, não vai conseguir adotar nada, né? Nem a minha proposta, nem a da Vanessa, né? Vai ter dificuldades. Até pegando um gancho que acho que até foi o Donato que falou ali mais cedo, tem que aperfeiçoar o processo, não tem jeito. Senão você vai cair naquilo que a gente já está acostumado, né? O pessoal vai tentar implementar, não vai funcionar, vai dizer que a ferramenta é ruim, né? Na verdade, o processo que não tá legal, né? Enfim, é basicamente isso.
E na mesma linha, né, uma segunda pergunta, né? O que que vocês acham que ainda precisa ser desenvolvido no trabalho de vocês para deixar ele, ou deixar ele mais redondo, né, ou mais completo, né, que seria algo que alguém aqui poderia fazer e poderia agregar ao trabalho? Vou começar com você, Luiz, agora. Olha, é, quanto tempo a pessoa poderia. É livre assim? A pessoa pode fazer uma pesquisa, um doutorado, um O que você mestrado? Você acha achar? O isso? que você achar? Isso aí muda a resposta. Assim, eu. Pode falar mais de uma coisa, tá? Ah, tá. Assim, eu faria mais experimentações, tá? Eu pegaria esse case ali que eu instrumentei ali que vocês viram, eu fiz de uma empresa só. Eu tentaria uma outra, um pouco maior, tipo alguma multinacional aí para ver e sobretudo, só que daí um direcionamento que eu daria, pegaria uma multinacional com vários níveis e faria aquele experimento lá que um dos gestores me falou para comunicar o resultado para diferentes camadas. Eu acho que isso daí seria uma entrega de valor bem interessante, porque esse trabalho não fiz, né? Então, rodar ali, nem que seja parcialmente, e daí comunicar essa estrutura ali do roadmap que sai para diferentes tipos de gestores. Eu acho que seria uma atividade que conteria muito ponto ali para melhorar o framework, né? É uma coisa assim que agregaria muito valor. Eu acho que instrumentação, né? Desenvolvimento de plataforma, eu acho que isso é um trabalho bem mais difícil, né? Uma pessoa não dá conta, ele tem uma equipe daí, né? Mas é interessante, ou pelo menos parcialmente, alguma coisa, né? E eu acho que vale a pena também, tá? É, e assim, eu sempre, para fechar ali, a forma como a gente mostra, né, as coisas, né? Porque o layout ali, né, do roadmap, às vezes a gente, sou engenheiro, né? Então, eu olho e entendo, mas tem alguém que não é engenheiro e não entende. Daí, o visual, né? A forma de vender, né? Como a gente fala, né? É um ponto a ser discutido também. Talvez varie de empresa para empresa. Isso aí é uma coisa que realmente talvez esteja linkado com a comunicação, né? Mas é outro ponto também que o visual, tu fala mais é do visual, a comunicação é mais realmente a entrega, né? O visual é como eu apresento aquilo de forma tateável, né? Enfim, são esses três pontos, tem vários, né, que a gente podia trabalhar, mas acho que esses três aí são os mais interessantes ali que eu levaria em conta. Legal. Vanessa, agora você. Eu acho que bem nesse sentido também talvez o tempo de implementação, tentar fechar ali o ciclo total ali de um ano todo, acompanhando, né? De repente fazer para poder coletar ali, ou de repente mais tempo, né? Por conta até desses dados históricos, né? Eu acho que tentar encontrar uma forma de casar isso também para realimentar, né, o sistema. A parte de retorno sobre investimento, eu acho que vale um estudo um pouco mais aprofundado, talvez porque o próprio o Prometheus é ótimo, ele não permite que você só coloque restrição de custo, né? Você pode colocar outro tipo de restrição aliada ao custo, por exemplo, eu sei que o meu retorno de investimento é X, eu posso colocar mais critérios ali, né? E explorar isso. Eu acho que talvez com até a interoperabilidade, com alguns outros modos ali, de repente dá para acrescentar, né? E de repente até ter informação mais acurada, assim, né, para você poder levar ali para a gestão, né, além de ter impacto nos indicadores, isso aqui vai me trazer tanto de investimento, né, enfim, aliar de alguma forma dá para explorar ali um pouco o próprio método, né. Eu acho que seria isso, assim, automatização também, para facilitar ali, né, um programa, enfim, acho que já. Aí ele está em Excel, já está assim, com as fórmulas, mas eu acho que é bem interessante também, desenvolvimento. Só para mais um ponto, eu tentaria fazer um experimento. Ele pode pegar uma POC, alguma coisa do tipo, mas que
e consiga fechar o ciclo, né? Pegar o meu frame, rodar nele, o que sai vai para o frame da Vanessa, roda, e de ver as entregas, né? Eu tentaria fazer isso, mas, claro, para o nível de POC, né? Alguma coisa mais curto tempo, ali, de 6 meses e tal. Só para fazer esse teste, né? Para ver se roda bem no um e roda bem no outro, né? Uhum. Porque essa integração a gente não fez, né? A gente só, quando eu e a Vanessa comentamos, mas não existiu na prática, né? Beleza, maravilha. Mas vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aí depois disso. Né? Se não, sim, agradecer novamente a vocês, né, Luiz, Vanessa, aí pela apresentação, né? Contatos de vocês aí o pessoal também tem, né? E qualquer coisa vão contatá-los, tá? E pessoal, né? Acho que é isso. A gente encerra aqui o nosso ciclo de seminários, né? Nosso último encontro, tá? Para aqueles que estão fazendo a disciplina do PPGEM, próxima semana a gente tem outra atividade, né? E eu acho que é isso, né? Obrigado aí pela participação de todos, tá bom? E ficamos em contato aí, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.